Eu quero tocar com vocês neste vídeo sobre um tema, a meu ver, extremamente interessante, que se configura após o vídeo que eu fiz em defesa do Fortaleza contra críticas que, a meu ver, foram extremamente injustas de um importante jornalista aqui do futebol brasileiro. Depois desse vídeo, eu tive muitos elogios ali nos comentários, tive também muitas críticas, ao meu trabalho, muitas ofensas, uma delas, inclusive, que eu precisei apagar, que falava sobre, por exemplo, a necessidade de se praticar violência contra uma pessoa muito querida para mim, que já não existe mais, a minha mãe. Mas eu quero, assim, só em relação a isso, eu quero que vocês entendam que eu compreendo isso. Um produtor de conteúdo tende a ter esse entendimento de que essas coisas vão acontecer. Se a pessoa moralmente é boa ou não, se tem uma boa formação moral ou não, é outra história. Mas isso vai acontecer, porque estamos falando com as pessoas. Estamos falando com o público, a gente não sabe o que é esse público. Tem muitas pessoas que são sensacionais, maravilhosas, tem algumas que não são. E muitas vezes não são, inclusive, não é nem por culpa delas. Por causa da sua formação, por causa de alguns enganos e assim por diante. Então eu não sou vítima disso não. Ao menos disso, sou vítima coisa nenhuma. Vamos tocar esse barco aqui, compreendo plenamente. Mas, no caso específico, eu tive de apagar a mensagem porque estava passando um pouco do ponto, Mas não foi isso que me incomodou ou que me chateou. Foi o número impressionante de mensagens que eu recebi na parte privada das minhas redes sociais, como o Facebook, o Instagram, mesmo lá no WhatsApp e tal. E todas essas críticas em forma de perguntas se configuravam numa pergunta em especial. Josa Novales, por que você defende tanto o Fortaleza? Absurdo isso, Mas essa pergunta foi feita por muitas pessoas. Ainda há um grande espanto de inúmeras pessoas, sobretudo aqui do lugar onde eu moro, em relação à defesa de um clube nordestino. Independente do trabalho construído nesse clube, para muitos aqui, este clube não merece elogio. E o susto dessas pessoas em relação à defesa que eu faço do Fortaleza passa muito pela incapacidade dessas pessoas de aceitarem a grandeza do Fortaleza, a grandeza desse projeto do Fortaleza, de aceitarem que a torcida do Fortaleza faz alguns tipos de festas para o seu clube, para a sua equipe, que muitas massas torcedoras não conseguem fazer para os seus. Então, gente, sobre este assunto que eu quero comentar com vocês aqui nesse vídeo, eu quero que vocês fiquem até o final, que eu acho que ele vai ser esclarecedor em relação ao que eu penso do assunto. Só abrir um parênteses e chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem aqui o patrocínio da 1xBet, que é o meu patrocinador, que nos momentos difíceis esteve aqui no canal Dona Força, e é evidentemente que eu vou sempre ficar com a XBet aí. Mas não é somente por isso, é porque de fato é uma casa de apostas importante, que tem um tratamento aí com você bastante honesto, Não fica aí se envolvendo em polêmicas, Não fica, é uma casa de aposta que não fica te enganando, que te trata de fato como um consumidor. Claramente que essa dica é para quem curte uma aposta esportiva, gente? Então, se você curte, por que não jogar por uma gigante do mundo das apostas, A 1xBet, Então, se você já conhece e aposta usando o nosso link, beleza. Se você não faz, usa o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar na 1xBet, mas por gentileza, coloque também o código promocional, o XJOSA, que é importante para notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal, e também para que você, caso queira, dobre o valor do seu primeiro depósito. Tá bom, gente? E de quebra Josa, e de quebra. Tem um jogo aí, essas dicas que eu tô dando para vocês aí ultimamente tá rendendo um bom dinheiro pro pessoal aí. A dica de hoje, gente, é concentre-se todos nas eliminatórias sul-americanas, notadamente, principalmente. Eu ia só nesse jogo, no jogo do Brasil contra a Venezuela. O Brasil lidera as eliminatórias até agora, 2 partidas, 2 vitórias, juntamente com a Argentina, A Colômbia está em terceiro, Uruguai em quarto. Colômbia com 4 pontos, Uruguai com 3 pontos. O surpreendente é o Equador, ainda não está bem, mas vai crescer. Então o Brasil é muito favorito hoje para vencer essa partida contra a Venezuela. Josa, a odd não está muito grande. Eu iria colocar a vitória do Brasil. Eu gosto sempre de uma aposta segura, mas para mim o Brasil deve vencer esse jogo. Mas se você quiser uma aposta ainda mais segura do que essa, eu iria em 2 gols na partida. No mínimo 2 gols vão sair dessa partida.
Vai ter muito dinheiro envolvido nesse jogo. Se você curte a aposta esportiva, para mim, este é o jogo em que você pode ganhar uma grana. Não gosto muito dessa história de se apostar, né, em time em que eu estou torcendo, né, para o qual estou torcendo, mas esse é um caso tão especial que eu acho que vale a pena. Então fica a dica para você. Bom, fechando parênteses e voltando então ao tema do nosso vídeo aqui. Por que eu defendo o Fortaleza? Eu defendo o Fortaleza porque defender o Fortaleza é defender o futebol brasileiro. É isso. Durante todas as viagens, né, que eu fiz, durante todo o tempo em que eu viajei pela América Latina, conhecendo clubes de futebol, conhecendo projetos de futebol, entendendo como é que se processava o crescimento de um clube, a derrocada de um clube, a transformação do clube pequeno em clube médio, de clube médio em clube grande, e de um clube grande em clube médio, de um clube médio em clube pequeno também. Clubes que inclusive sumiram, que não existe mais, como é o caso do Deportivo Cali, da Colômbia, né? É o caso da Alajuelense da Costa Rica, que era um time pequeno, ficou médio, depois ficou grande. O que aconteceu lá? Eu fui estudar todos esses processos. Depois de muito tempo fazendo essas viagens, né, estudando esses acontecimentos, aumentou ainda mais, aprofundou-se ainda mais o meu desejo, o meu sonho, de que eu visse aqui no futebol brasileiro, que eu me deparasse aqui no futebol brasileiro com aquilo que eu acho vital para o crescimento do futebol brasileiro. Uma gestão eficiente, uma gestão que compreenda o seu clube, que compreenda a inserção do seu clube no contexto do futebol brasileiro. Porque para mim a gestão ela pode ser a resposta para todos os problemas de um clube de futebol. Todos, né? De qualquer tamanho. Evidentemente que o alcance, né, dos resultados positivos vão ser diferentes de um caso para outro. Um clube pequeno que tem aí uma torcida de 10 mil pessoas vai colher frutos um tanto quanto diferentes daquele clube que tem ali 100 mil torcedores e tudo mais. Mas mesmo assim, olha, é bastante complicado. Porque temos casos aí, por exemplo, de um Mirassol, de um Novo Horizontino, equipes né, que se não subirem agora para a Série A, podem subir na próxima temporada. Novo Horizontino, gente. Eu conheço essa cidade, gosto muito, Mirassol também. Né? São minúsculas, gente. Né? Minúsculas. Em Novo Horizonte, por exemplo, eu diria para vocês que talvez não tenha 10 mil torcedores que torçam para o Novo Horizontino. E o Novo Horizontino corre o risco de chegar na Série A. O fato de já estar na Série B já é um absurdo, né? E um tapa na cara de inúmeros clubes gigantes do futebol, do norte ao sul do país. Defender o Fortaleza não é somente porque o Fortaleza tem umas cores bonitas, digamos assim, né? A torcida faz aquele espetáculo ali, também por isso, né? Porque é sensacional, né? No estádio, né? Não é isso, gente. É porque a gestão do Fortaleza é diferenciada. Porque ela consegue materializar aqui no Brasil aquilo que eu sempre sonhei em ver aqui no Brasil. É claro que eu não tenho eu não bato 100% aqui de acordo aqui com a gestão do Fortaleza. Tem coisas com as quais eu discordo, evidentemente, é normal, né? Acho até que salutar. E por mais que algumas críticas minhas pareçam muito ofensivas, né? Elas sempre estão se colocam na tentativa de construção, de construir. Porque é um absurdo a gente querer não fazer algo diferente em relação ao Fortaleza, pelo que ele faz hoje para o futebol brasileiro. Eu sou partidário daquela ideia de que um clube de futebol, uma gestão de um clube de futebol tem que buscar a prática da excelência a qualquer custo. E a excelência, ela não tem teto, ela não tem fim. Entende? Então, quando o dirigente pensa que já está tudo muito bem, essa excelência cai cada vez mais e o clube também cai. É o que a gente mais vê em clubes que começam um processo interessante, um projeto interessante, que depois decai. Então, é claro que eu não concordo com tudo, mas é inegável que os dirigentes do Fortaleza hoje são os melhores do futebol do Brasil, mas disparados. O Marcelo Paes é um senhor presidente, é genial, gente. E tem problemas, eu não concordo com tudo do Marcelo, mas ele é genial. A capacidade que ele tem de entender processos, né? A capacidade que ele tem de entender como é que ele se insere no futebol brasileiro, né? É sensacional. Fala para mim qual é o dirigente que suportaria um técnico que virou o turno de um campeonato com seu time na zona do rebaixamento. Aqui no Brasil, nenhum. Só o Marcelo Paes e o Fortaleza, os demais dirigentes do Fortaleza. Né? Então o Marcelo, além do mais, vou agora tocar num ponto aqui, que não é muito do meu gosto, eu não gosto muito. Aliás, eu acho que um grande erro meu neste ano foi fazer um vídeo em que eu saí um pouco dessa fronteira aí, né? Então eu vou pedir para vocês a permissão para falar de algo pessoal, tocar no lado pessoal aí do dirigente, né?
eu gosto sempre de pautar ao lado profissional. Eu estou pedindo desculpa para você e também para eles, para falar para vocês que, a meu ver, mesmo à distância, né, porque eu nunca tive esse contato direto, a meu ver, além de um grande profissional, o Marcelo é uma grande pessoa. É um excelente ser humano. Né? Tem isso também. E o Alex Santiago, a mesma coisa. O Alex talvez seja o mais brilhante cérebro que apareceu no futebol brasileiro nos últimos tempos aí. É a grande novidade do futebol brasileiro. E a fidelidade dele à Fortaleza é um negócio impressionante. O Alex, né, acho que também é uma série, evidentemente, mas o Alex é o cara que ele consegue... É o típico caso em que você tem ali uma pessoa que consegue ser igual, pelo menos aparentemente, em relação ao profissional. Só que esta pessoa, a pessoa do Alex, também é uma pessoa, né, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, pelo que me conta, pelo que eu sinto, sensacional, fantástica. Né, um ser humano brilhante em quase todos os aspectos aí que são visíveis aos demais. Então, e inclusive em termos, por exemplo, de generosidade, de bondade. Só que o Alex é um cara que parece conseguir conectar essas coisas, parece conseguir conectar essas coisas também ao lado profissional. Então, no que ele é no lado pessoal, parece que ele também é no lado profissional. Então você tem um conjunto de coisas muito positivas. Esse cara tá a serviço do Fortaleza. E aí, não você... seria injusto se falasse que outros também não são grandiosos. São, Papelinho e muitos outros, mas eu não tenho aí tanto conhecimento sobre eles, sobre o trabalho deles. Ainda assim tenho críticas, evidentemente. Mas eles são diferenciados. Por quê? Porque eles entenderam algo que os outros não entendem, que é um clube brasileiro precisa praticar excelência na gestão. É isso. Defender o Fortaleza é defender grandes clubes do futebol do Nordeste que estão perdidos, que se perderam no tempo. É defender o Santa Cruz. É defender para o Santa Cruz a ideia de buscar o exemplo do Fortaleza. É defender, né, o rival, o Ceará. Né? É defender o Sport Recife, que pode até subir para a primeira divisão agora. Mas muita coisa não foi ajustada ali no Leão da Ilha para que o clube realmente consiga, né, se manter na primeira divisão. Não é muito confiável que, após subir, não volte novamente, infelizmente. Defender o Fortaleza é defender gigantes regionais aí do Nordeste que tem grandes torcidas e que não sabem tirar proveito da sua torcida. É defender o Paysandu, que acabou subindo agora para a Série B, mas que não se ajustar, que não praticar a gestão legal ali, pode voltar para a Série C depois, como aconteceu com o ABC de Natal. Defender o Fortaleza é defender, por exemplo, a causa de times, por exemplo, do Amazonas. Até mesmo no Amazonas você tem times ali, tem clubes ali, né, que podem, por exemplo, ter muito ganho se tiver uma gestão eficiente, interessante. Por exemplo, lá no Amazonas o povo gosta muito de futebol. E tem uma paixão por ir ao estádio, para ir ao estádio, que é uma coisa absurda. Infelizmente, de certa forma, infelizmente, os clubes e empresas estão se valorizando por causa disso, estão sabendo usar esse público. Quando gigantes ali do Amazonas, né, São Raimundo, Nacional e outros, estão completamente perdidos no tempo. Defender o Fortaleza é defender essas grandes instituições do futebol do Amazonas. Né? É defender, por exemplo, os times de Santa Catarina que se perderam completamente no tempo. Avaí, né, Figueirense, né? Figueirense já foi um time brilhante. Esses times já estiveram na primeira divisão. Esses times levavam muita gente para o estádio, num certo momento, 12 mil, 13 mil pessoas. Né? E aí, a partir de um certo momento, naturalmente, a partir do primeiro momento em que, né, o dinheiro da TV aumentou muito para os clubes da primeira divisão, esses clubes se perderam. Temos o Criciúma também, a Chapecoense, né? Então, se esses clubes praticam uma gestão eficiente de qualidade, também podem ter um resultado extremamente positivo. O Fortaleza está aí para deixar, né, essa dica aí para os dirigentes dos demais clubes. Mas defender o Fortaleza, aqueles que me acusam, né, aqui do Sudeste, né, é defender o Corinthians. É isso mesmo. Mesmo o Palmeiras, que você pode achar, não, o Palmeiras está de boa, já tá. Não está não. Há um grande problema hoje com a presidente do Palmeiras, ninguém sabe o que ela quer fazer com o Palmeiras. Está bem complicada a situação ali. O que a gente não percebe hoje no Palmeiras é a excelência de gestão, mas está longe, não tem nada a ver. Um clube que foi reconstruído a partir da gestão do Paulo Nobre e que neste momento tem uma atual gestão que está destruindo o clube, gente. É defender também o São Paulo. É defender os grandes clubes do futebol brasileiro também.
Porque imagina o Fortaleza, o que ele está conseguindo. Imagina se o Flamengo vai pelo mesmo caminho. Imagina se o São Paulo vai pelo mesmo caminho, Corinthians, Atlético Mineiro e tudo mais. E como é que eu não vou fazer a defesa do Fortaleza? Eu preciso fazer. Ah, aqueles que não concordam, eu lamento. Né? Ah, mas às vezes você fala em visão colonial. Mas tem. Claro que tem visão colonialista. Uma visão que não aceita, por exemplo, que um clube do Centro-Oeste também, do Nordeste, do Norte, possam ser competitivos, possam beliscar títulos, né? Tirar títulos dos clubes aqui, grandes do Sudeste barra Sul. Não dá para aceitar um negócio desse. Então veja, a defesa do Grande Leão aí, é a defesa, do PC, é a defesa, na verdade, do futebol brasileiro. Então não tem como eu não defender o Fortaleza. Seria desonesto da minha parte. Seria desonestidade. Desonestidade que muitos estão praticando hoje no jornalismo esportivo brasileiro. É necessário que a gente entenda o que é o Fortaleza para o futebol brasileiro, né? Entendermos o que é essa gestão do Fortaleza, para a gente ter uma noção de como o futebol brasileiro pode crescer, de como os nossos clubes podem crescer. E isso vai se reverter aí em sucesso também para a própria seleção brasileira, né? Que nunca mais ganhou um título. Por que não ganha? A gente está fazendo tudo errado. A gente continua, por exemplo, achando que somos os melhores e não praticamos excelência na gestão. A CBF acha isso, os grandes clubes acham isso também. Estão sempre acomodados ali à sua grandeza. E muitos clubes, né, dos diversos estados do Brasil também se acomodaram em relação à grandeza que tem no seu próprio ambiente. Eu aqui, Fortaleza, aqui no Ceará, eu sou o bambambam. Então por que eu tenho que me preocupar, por exemplo, em fazer grandes investimentos, né? Muitos pensam assim, Fortaleza não. É o que pensa, por exemplo, muita gente no Pernambuco, né? Então, se o esporte é gigantesco aqui, por que eu tenho que me preocupar muito com isso? Tem que se preocupar sim. Até porque um clube nordestino tem que se preocupar não somente, né, em aumentar cada vez mais aí o seu perfil, né, ter conquistas, mas precisa também, gente, até em virtude dessas conquistas, num certo momento, ter um entendimento de que a sua grandeza não precisa ficar, né, presa ao espaço geográfico da sua região, do seu estado, da sua região. O Fortaleza é um clube brasileiro, outros do Nordeste também. Então tem que pensar em ter conquistas em nível nacional. O Fortaleza que agora, por exemplo, está começando a ter torcedor, pode ter certeza disso, em todos os lugares do Brasil, do norte ao sul do Brasil. Entende? Porque o Fortaleza entendeu que é necessário também sair do Nordeste, não é mais do Ceará, que já saiu. É do Nordeste, né? Então é por isso que eu defendo o Fortaleza. Eu defendo o Fortaleza, né? Porque defender o Fortaleza é defender o futebol brasileiro, meus amigos e minhas amigas. É isso.